Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live hoje, para o nosso devocional Leitura Bíblica em ordem cronológica, no nosso modelo desse ano de 2025, modelo do nosso caderno de devocional, OBA, oração, Bíblia e aplicação. Então estamos construindo, o nosso próprio devocional e tem sido uma bênção a gente ler a Bíblia dessa forma, ler a Bíblia com um panorama geral e estudando partes, cada parte, cada história. Então, se você chegou aqui faz pouco tempo, se você chegou aqui essa semana, continua a partir do dia de hoje na sua leitura e assim você vai acompanhando os nossos estudos, porque, como eu sempre digo aqui, a gente vai terminar o ano, vamos novamente. Então, é importante a gente se manter aqui, a constância é muito importante para a gente conseguir entender quem é Deus e conhecer a Deus a partir da revelação dele mesmo nas Escrituras. Bom dia, minha gente! Então, vamos lá, vamos dar graças a Deus por esse dia e por esse tempo que teremos aqui com a palavra do Senhor. Amém, minha gente? Bom dia! Então vamos lá, Olha lá, gente, quanta gente de tantos lugares, Uma coisa que eu vou dizer agora e vou dizer no final também. Logo mais teremos uma nova série e eu quero saber para quem assiste, se você prefere o horário da manhã, às 8 da manhã, para a série, ou da noite às 7 horas. Porque eu durmo cedo, gente. Não dá para ser muito tarde, eu não aguento. Tá bom? Então vocês vão deixar escrito depois na legenda aqui. Eu vou ver se eu lembro de falar isso no final também, para que vocês deixem lá, tá bom? Na legenda, para eu ver qual que é o melhor horário para quem assiste. Janetinha, bom dia. Tá bom? Vamos lá então. Vamos orar então, dar graças a Deus e começar a nossa leitura em Juízes no capítulo 8, tá? Deus, obrigada, Paizinho, por esse dia. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. Nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor, e te pedindo, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que os nossos olhos se abram, Senhor, nosso entendimento seja iluminado pela revelação da tua palavra a nós, Pai. Esse tempo é para o Senhor, Deus, para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a esse entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém, minha gente. Então vamos lá, Depois vocês deixem escrito na legenda, porque aqui eu não vou conseguir ver, tá bom, gente? Mas deixem lá. Então, como nós falamos ontem, nós lemos Juízes, capítulo 6 e 7, onde iniciamos a história de Gideão. Hoje a gente vai terminar, que termina aqui no capítulo 8, dando sequência a esse período de Juízes, Quem lembra, nós falamos ontem, demos aí um panorama geral aí sobre Juízes, que é esse período tão difícil do povo de Israel. Então, a gente vai sabendo então, de ontem, que Deus vai levantando esses juízes, e enquanto a vida do juiz, enquanto o juiz estava vivo, o povo obedecia, mas depois, quando morria, ia todo mundo pro buraco, e foi um período assim, uma montanha russa com o relacionamento com o Senhor. Então nós estamos aqui ainda vendo através da vida do juiz Gideão, tá? Então diz assim, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Então os homens de Efraim, e lembrando, que a gente está continuando aqui a leitura bíblica, é o capítulo inteiro que a gente faz aqui, deixa eu até escrever, Juízes 8 e 9. Fixar, opa, aqui, tá? Então ele já tinha vindo, da vitória ali contra os midianitas naquela batalha, tremenda de 135 mil contra 300 homens, que a gente viu que eles não utilizaram, ferramenta nenhuma, arma nenhuma, mas com a tocha, com o cântaro e a trombeta, eles venceram, porque foi o Senhor quem
orientou e quem estava à frente da batalha. Então, vamos lá ver o que acontece depois dessa batalha que nós vimos no dia de ontem. Diz assim: então, os homens de Efraim disseram a Gideão: o que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Olha isso aqui, gente. Olha a liderança de Gideão aqui nesse momento, né? Como ele realmente, o que acontece? A tribo de Efraim chegou para ele e falou assim: ô Gideão, por que você não nos levou para a batalha? E aí Gideão faz o quê? Ele valida o que eles tinham feito, né? Que vocês fizeram muito. Como é importante a gente, né, validar as pessoas, a gente encorajar as pessoas. Olha isso. Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se a ira com ele, né? Então, assim, a tribo de Efraim, que estava com muita raiva porque Gideão não tinha chamado eles, depois de ouvir essa palavra, realmente a gente fez a nossa parte. E aqui a gente vê que cada um tem a sua parte e todas as partes são importantes, né? Dentro do corpo de Cristo, muitas vezes nós queremos olhar com os olhos carnais e nós mesmos colocar, né, nivelar a importância da pessoa por aquilo que ela faz. Sendo que dentro da obra de Deus, dentro da família e do corpo de Cristo, todos são importantes, né? Como a gente vê na palavra de Deus. Então, assim, aos olhos humanos, nós julgamos. E isso é horrível, né? Isso daqui é pecado. E o que Deus fala? Todos são importantes. E aqui Gideão também traz isso, né? E é o que pacifica o coração deles, dessa tribo. Versículo 4 fala assim: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Eles ainda estavam, né, naquela batalha atrás dos reis dos midianitas, porque nesse período de guerras aqui, era quando eles pegavam os reis que era determinado que aquela nação tinha sido derrotada. Então, eles ainda estavam atrás dos reis dos midianitas, né? Versículo 6 diz assim: porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob o seu poder o punho de Zeba e Salmuna para que demos pão ao teu exército? Olha isso aqui, gente. Gideão chega ali a Sucote, né, e pede ali para que eles alimentem o seu exército. E eles falam assim: você tem aí os punhos de Zeba e Salmuna, né? Esses reis, os reis dos midianitas, você tem aí? Ou, em outra versão, você tem as mãos deles? Por quê, gente? Porque naquela época, né, dentro das batalhas, o que era feito? Para contarem os mortos, eles arrancavam as mãos. Então, as mãos era como se tivesse dizendo, né? Era o atestado de óbito da pessoa. Então, eu tenho aqui, você tem as mãos deles? Ou seja, você já pegou eles? Já matou esses dois, os reis deles? E como Gideão ainda não tinha, né? Não tinha ainda pego os dois, eles falaram assim: não, então a gente não vai ficar do seu lado. É melhor a gente ficar do lado daquele exército que é muito mais poderoso do que um punhado de gente com Gideão. Vocês estão entendendo? Eles falaram assim. Então o povo de Sucote falou assim: não, a gente não vai ficar com você, você não tem a prova, você não tem um atestado de óbito, então é melhor a gente ficar do lado dos midianitas. E isso enraiveceu o coração de Gideão. E a partir daqui a gente vai ver agora o coração orgulhoso dele. Olha só o que vai acontecer. Versículo 7 diz assim: então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: é o seguinte, então tá, já que vocês não vão fazer isso, então é o seguinte, o que eu vou fazer? Vou guardar uma cartinha na minha manga contra vocês.
Olha o que ele faz. Ele guarda uma vingança pessoal contra eles. A partir disso daqui, isso aqui, essa guerra, essa batalha que Gideão está travando aqui contra o povo de Sucote, não fazia parte daquilo que Deus tinha dito para Gideão. Né? Aqui Gideão, ele inicia algo que partiu da inclinação pecaminosa do seu próprio coração, da sua vaidade, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua prepotência, do seu desejo de quê? De vingar aquela palavra. Ah, você não está acreditando? Você não vai fazer isso para mim? Então, o que ele fez? Guardou uma cartinha debaixo da manga. Olha o que vai acontecer. E ele fala aqui, ó, a vossa carne, trilharei a vossa carne com espinhos do deserto e com abrolhos. Esse termo que eles falam aqui de trilhar a vossa carne é arrancar a pele deles. Era uma forma brutal que não estava em acordo, né, com as ordens do Senhor. Então, olha que coisa aqui, o que vai acontecer. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhes responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Penuel, então, igualmente, como Sucote, responderam da mesma forma a Gideão. Olha lá. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Olha ele. Quando eu voltar, eu vou derribar essa torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Cacor. Agora eles estão aqui diante desses reis de Midian, né? Olha lá. E os seus exércitos com ele, uns 15 mil homens. Lembra? Quantos eram? Agora aqui tinha 15 mil. Quantos eram? Todos os que restaram do exército do povo do Oriente, e os que caíram foram 120 mil homens que puxavam a espada. Vocês lembram que nós falamos isso no dia de ontem? Aqui aparece a contagem deles. Versículo 11. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades. Estão me acompanhando aí, gente? Me contem se vocês estão me acompanhando. Subiu Gideão pelo caminho. Imagine a cena, né? Imagine a cena, o que estava acontecendo. Pelo caminho dos nômades do Oriente de Noba, Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Olha lá. Feriu aquele exército que se achava descuidado. Versículo 12 fala assim: fugiram, daí fugiram quem? Os reis. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os dois reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Tá vendo? O principal, né, era pegar os reis. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Edes, deteve um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já o poder, o punho, tá vendo? De Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? Olha isso aqui, gente, olha as afrontas tanto de um lado quanto do outro, né? Versículo 16 fala assim: e tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto, abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Severa lição aos homens de Sucote. Versículo 17. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que mataste em Tabó? Olha isso aqui. Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava ao filho de um rei. Versículo 19. Então disse ele: eram os meus irmãos, filhos da minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se o tivessem deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. Olha isso aqui. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te, arremete contra nós. Por qual homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Gente, olha aqui o que está acontecendo, né? Então, Gideão mata, né, aqueles dois reis. Ele mata os dois reis, ele pega então todos os ornamentos,
A riqueza desses reis, né, era tão grande que eles inclusive colocavam nos seus próprios camelos parte dessa riqueza, como a gente vê aqui, né, no pescoço, imagina, colar de ouro nos camelos, né? Então eles faziam isso. Versículo 22, agora vai acontecer, depois da batalha vencida, o que vai acontecer? Olha isso aqui. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Afinal, ele agora tinha vencido aos reis, né? Então, como ele tinha vencido aos reis, isso significava o quê? Que ele tinha vencido aquela nação de Midian. Então, o povo ficou: meu Deus, Gideão, você é o cara para reinar sobre nós, né? Para nos governar. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Olha o que ele diz com a sua boca. Com a sua boca ele fala assim: olha, ninguém vai governar vocês. Quem vai dominar é o Senhor. Aí no versículo 24 do capítulo 8 ele diz assim: disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as suas argolas do seu despojo. Porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. Olha só, a partir daqui a gente vai ver o que ele constrói, né? O que ele faz, o que ele faz para si com todos os despojos, com toda a riqueza que eles tinham conquistado depois daquela vitória contra os midianitas. Como eu falei aqui, né, no versículo 23, Gideão fala com a sua boca que de forma alguma ele governaria, dominaria sobre aquele povo. Mas o seu coração, a gente vai ver que a partir daqui, a gente vai ver que não existe inteireza no coração. Ou seja, ele fala algo com a sua boca, mas as suas atitudes não condizem com o que ele fala, né? Nós vamos ver aqui o que vai acontecer a partir disso. E isso aqui também acontece, a gente vê aqui nos textos bíblicos sobre isso. Minha gente, muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma. Nós falamos, né? Nós temos o nosso evangeliquez fluente, como eu costumo dizer, né? O evangeliquez fluente, mas as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós falamos. Então é tudo vã, né? Palavras vãs, soltas ao vento, onde não flui de um coração regenerado e transformado. Quando a gente vê isso daqui que Gideão falou, né? E nós já vamos ler, mas eu quero parar aqui, porque senão a gente não vai entender para frente. Então, lá em Mateus, no capítulo 15, vamos lá para Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Gente, se prepara para ler esse texto. É bom demais. 15, lá no versículo 8, meu Deus do céu, não, vamos 7, 8 e 9. Sensacional, gente, como eu amo a palavra do Senhor. Ela nos exorta, né? Então, assim, é muito maravilhoso a gente estar na live aqui. Nós estamos diante do nosso Deus, né? Lendo a palavra dele, por ela sendo aprendendo, e que a gente possa observar e refletir na nossa vida de forma pessoal como que está. Mateus 15, versículos 7, 8 e 9. Ele diz assim, o nosso Senhor Jesus, ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha isso aqui. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Do que adianta, minha gente, nós falarmos com a nossa boca o quanto amamos a Jesus, se as nossas atitudes não condizem com o que nós falamos? Falar que ama Jesus não significa que você ama Jesus. É muito fácil nós escrevermos, nós compartilharmos: Jesus te ama, ai, eu amo Jesus. Nós cantarmos, nós louvarmos a Deus com: ai, Senhor, eu te amo, te amo. Mas aquele que ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Nós dizemos que amamos a Deus não proclamando essa frase: Jesus, eu te amo. Mas nós dizemos que amamos a Deus com a intenção do nosso coração na obediência a Ele. É a obediência que é a declaração de amor a Deus. Não é eu falar que eu amo a Deus, não é eu falar para as pessoas, não.
A declaração de amor a Deus é a partir da obediência à sua palavra. É isso que o Senhor diz. Então, hipócritas, em Isaías, olha lá, Isaías capítulo 29, versículo 13, diz assim, ó, que Jesus tomou essa palavra de Isaías, né? Ó, versículo 13, olha isso aqui, gente. Diz assim, ó, Isaías 29, versículo 13, fala assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E daí, minha gente, me contem não, guardem para vocês. Como que está, né? Alinhado aquilo que nós falamos com o nosso coração, com aquilo que está no nosso coração? Será que está alinhado o que nós falamos com aquilo que nós vivemos, com as nossas atitudes? O tempo vai provar, né? O tempo vai provar. Como provou aqui. Depois de uma grande vitória de Gideão diante daquele povo, os midianitas, que os estavam assolando já 7 anos, como nós vimos lá em Juízes capítulo 6. A gente vê aqui a grande vitória, e depois de uma grande vitória, né? Muitas vezes, olha só isso aqui, gente. Depois de uma grande vitória, a tendência do coração humano é relaxar. A tendência do coração humano, depois de uma grande vitória, é relaxar. Nós precisamos... Olha, ó. Nós precisamos vigiar sempre. A gente vai ver o que acontece aqui com ele, né? Com Gideão a partir de agora. Então, ok, minha gente? Olha lá, então, versículo 24. Depois que o povo falou para Gideão, Gideão, é o seguinte, domine sobre nós. Ele falou, não, imagina, de jeito nenhum, não vou dominar não, é o Senhor quem domina. Aí versículo 24, ele diz assim, disse-lhe mais Gideão, um pedido vos farei, mas um pedido eu vou fazer para vocês, não vou dominar não, mas eu vou fazer um pedido para vocês. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas, né? Como eu falei, eles tinham essas argolas, eles tinham esse material, eles tinham essas riquezas. Disseram eles, de bom grado as daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola no seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Olha isso. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu aí após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Há outras versões que dizem que a estola veio a ser uma armadilha a Gideão e a sua família, no versículo 27. Então vejam só, Gideão, ele era o que, minha gente? Ele era um juiz, certo? Gideão, ele era um juiz, mas ele faz uma estola sacerdotal. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Aonde que tá? Êxodo, capítulo 28, eu acho. Deixa eu ver se eu anotei. Eu não tô achando aqui, mas eu acho que é Êxodo 28, que fala sobre a estola sacerdotal. Êxodo 28, deixa eu ver. Êxodo 28, a partir do versículo... Aqui, ó, versículo 6, tá? Êxodo 28, versículo 6, fala assim, ó. E farão a estola sacerdotal de ouro
e estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras, e aqui ele começa a falar sobre a estola sacerdotal, que era dada ao quê? Eram vestes sacerdotais, né? Eram as vestes do sumo sacerdote, essa estola sacerdotal aqui. E o que ele fez? Ele fez para ele mesmo. Ele não era rei, ele não era sacerdote, e ele fez com muito ouro, né? Com fios de ouro, com, você vê aqui, com púrpura, né? Ele fabricou, né, esse ornamento para ele. E o que acontece? Isso tornou-se para Gideão e sua família o quê? Uma armadilha. Olha o orgulho como veio. Versículo 28, por quê? Porque as pessoas começaram a adorar aquilo lá. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos. Meu Deus, gente. A gente não dá conta com os que tem 70. Porque ele tinha muitas mulheres, né? Então a gente já vê aqui, né? A falha ali no caráter dele em relação a isso, todos esses relacionamentos, né? Tantas mulheres. E olha lá, a sua concubina que estava em Siquém lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Versículo 33, fala assim, ó. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos. Presta atenção, ontem nós falamos sobre os ciclos de juízes. Olha aqui, um ciclo de baixa começando aqui, tá? Depois da morte dos juízes, olha lá, lembra? Nós fizemos assim o ciclo? Então, depois, o ciclo era assim, né? Eles vêm, clamam por misericórdia, o Senhor levantava um juiz, enquanto esse juiz vivia, eles passavam bem aqui, mas o juiz morria e o povo ia para baixo de novo, se afastava de Deus, e é o que está acontecendo aqui. A gente viu esse ciclo completo aqui sob o governo desse juiz Gideão. Olha lá, que livrava, ok, gente? Isso daqui, olha lá. De Deus, que os livraram do poder, eles se esqueceram de Deus, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Olha lá, aqui a gente já vê a ingratidão do povo por parte, né, de Gideão. Ele morreu, o povo não quis mais nem saber de Gideão. A geração seguinte já não quis nem saber de Gideão, por mais que ele tinha feito, né, ele tinha vencido os midianitas. Agora o capítulo 9. Olha lá. Capítulo 9 de Juízes. Versículo 1. Abimeleque. Quem é Abimeleque? Então, é o filho de Gideão com a concubina. Tá? Então, ele tinha lá 70 filhos. Dentre eles estava Abimeleque, o filho da concubina. Tá? Olha só. Aí diz assim, ó. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai e da sua mãe, dizendo, ele foi para Siquém, tá? Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir a Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiam. Gente, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Deixa eu até grifar aqui, ó. Então, o que ele fez? Ele pegou aquele dinheiro, né?
Olha aqui como é que fala isso aqui, gente? Com os quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiam, né? Olha aqui a corrupção, né, dessa liderança de Abimeleque. Ele alugou as pessoas levianas, atrevidas, né, para o seguirem, para mostrar o quê? Que ele não estava sozinho, que tinha mais gente com ele, a propina, né? Exatamente. Então, aí o que ele faz? Ele, junto com aquelas pessoas que ele alugou, que ele comprou, e nós vemos isso, infelizmente, em tantas igrejas hoje em dia, não é mesmo? Em tantas igrejas hoje em dia, né? Pessoas que tinham que estar aí, estão fazendo o quê? Comércio com as coisas espirituais, né? Pessoas que fazem comércio com as coisas espirituais de Deus. Olha isso aqui. Diz assim, ó: foi à casa do seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e e proclamaram Abimeleque rei. Gente, é tanta coisa aqui. Junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Olha só. Mercenário, essa palavra que eu queria mesmo. Olha só. Abimeleque, então, ele era o filho da concubina, né? Tinham os 70 filhos lá de Gideão, fora os das concubinas que ele devia ter. A Bíblia não fala, vem falar só desse Abimeleque aqui, tá? Que era um a mais aqui do filho de Gideão com a concubina. E quando nós vemos ele aqui, Abimeleque, nós vemos que em um momento o povo de Israel fez o quê? Queria proclamar Gideão rei. Gideão não quis aquele lugar, né? Não quis aquela posição. Mas Abimeleque quis. Olha o que ele fez. Então, o que ele faz? Ele manda matar todos os seus irmãos. Ele mata todos os seus meio-irmãos ali, né? Ele mata todos eles, os 70. E aqui, e aonde que ele tá lá? Em Siquém. Siquém, vocês lembram, gente? Olha o que Abimeleque faz em Siquém. Vocês lembram o que acontece em Siquém? Nós lemos agora no último capítulo de Josué, capítulo 24. Vamos lá em Josué, capítulo 24, para a gente lembrar o que aconteceu justamente em Siquém. Aqui, ó. Josué no capítulo 24, versículo 1 só, tá, gente? Mas todo o capítulo 24 de Josué acontece em Siquém. Olha lá. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. E chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E aí lá no versículo 15, ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se é aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué faz em Siquém? Ele faz a renovação da aliança. Nesse mesmo lugar onde esse povo de Israel estava renovando a sua aliança com Deus, é no lugar onde esse filho de Gideão mata, por conta própria, 70 irmãos, para que eles não queiram governar. Olha a inclinação do coração. No lugar onde a renovação da aliança foi feita, foi no lugar onde, nessa pedra, ele resolve matar todos os seus irmãos. 70 irmãos. Sendo que um consegue se esconder. Esse um se chama Jotão. Jotão significa, o significado do nome Jotão é Yahvé é perfeito, íntegro. Olha isso. Yahvé é perfeito e íntegro. E é isso que nós vamos ver aqui na vida de Jotão. Olha isso.
Avisado disso, Jotão, né? Então, Jotão é o filho... Ok, gente, os nomes, eu gosto de escrever os nomes, porque senão eu me perco no meio das histórias. Então, nós já falamos de Gideão, nós falamos de Abimeleque, que é filho de Gideão, né? Muito mal, um homem muito mal, que matou seus 70 irmãos para que ele pudesse governar. E a gente vai ver que ele fica nesse governo como rei durante 3 anos, em Siquém. Tá? Vimos esse lugar Siquém, que também foi onde José, né? Os ossos de José foram enterrados. Nós vemos lá no capítulo 24 de Josué também, no final do capítulo, né? Nos últimos versículos do capítulo 24 de Josué, vemos que os ossos de José foram enterrados ali também em Siquém. Então aqui nós estamos agora com Jotão, o filho de Gideão, que conseguiu fugir daquela matança do seu irmão, tá? Esse Jotão, então, significa Yahvé é perfeito, íntegro, irrepreensível, tá? Então a gente vai ver sobre isso que acontece através desse filho chamado Jotão. Ok? Aqui nos personagens que a gente está vendo até agora, gente. Ok, aqui são nomes diferentes, né? Às vezes a gente faz um pouquinho de confusão, mas quando a gente escreve, ajuda bastante. Eu gosto de escrever, gosto até de ficar aqui, ó, até segurando a caneta aqui. Então diz lá, avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim e em alta voz clamou. Quem lembra desse monte Gerizim? Vou deixar só a pergunta aí. Quem lembra desse monte Gerizim? Aonde nós vemos esse monte Gerizim? E disse-lhe, ouvi-me cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores. Agora preste atenção. Essa parte aqui, Jotão vai contar uma história, né? Uma fábula. Vamos dizer assim, uma parábola, não, porque não traz um ensinamento, né? Mas ele traz uma história. Olha só que coisa interessante, a história que ele conta. Ele diz assim, ó. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei. E disseram à oliveira, reina sobre nós. Olha isso aqui. Então ele vai contar uma fábula em cima de tudo aquilo que estava acontecendo. Como as parábolas do Novo Testamento, né? Quando nós vemos lá Jesus contando por parábolas. Para que eram as parábolas? Era para uma história que eles pudessem entender, né? Para que Deus pudesse ensinar uma verdade espiritual profunda através de histórias do dia a dia e do cotidiano deles. Então aqui, Jotão, né, esse filho que significa irrepreensível, íntegro e perfeito, né? Então ele vem contar essa história aqui. Então ele diz assim, ele começa a história, ele vai falar, certa vez as árvores ungir para si um rei, disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus, os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Aqui ele está falando sobre, digamos, uma floresta e ele começa a falar sobre as árvores. E está dizendo, árvore, oliveira, você pode reinar sobre nós? Não, eu deixaria a minha oliva, o meu azeite para fazer isso? Não. A figueira, você reinaria? Não, de forma alguma. Você, figueira e a videira, você faria? Não. E essas 3 árvores, oliveira, figueira e a videira, né, eram aquelas árvores que justamente elas falavam sobre a fertilidade do lugar, né, e como a terra manava leite e mel, né, como era uma terra frutífera. Então falava sobre a fartura da colheita, vamos dizer assim. E o que ele está falando? Ele está pegando as 3 principais árvores sobre isso, né? Então ele está pegando as 3 principais árvores e está falando, alguma de vocês que são importantes, né, para a nossa
como que fala? Para o nosso reino, as mais importantes. Vocês querem reinar? E elas mesmas disseram, de forma alguma. Nós não. Você acha que a gente vai abrir mão? Não. Então foi o que aconteceu até aqui. E aí começa, o negócio vira aqui, ó, presta atenção. Versículo 14, fala assim, então, todas as árvores disseram ao espinheiro, espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Essas árvores altas de grande porte não podiam se dobrar diante do espinheiro, que era baixo, que não tinha nada de produção. Quem era o espinheiro, gente? Abimeleque. Olha isso aqui. O espinheiro era Abimeleque, era Jotão falando para eles, ei, vocês estão se dobrando para o espinheiro. Vocês não perceberam que aqueles que realmente podiam, frutíferos, não quiseram, e agora o espinheiro está se levantando e vocês estão se dobrando para o espinheiro? Agora, versículo 16, agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando rei Abimeleque, olha isso aqui, gente. E se bem vos portaste para com Jerubaal, quem é Jerubaal? Quem é Jerubaal? Escreve aí para mim. E para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque o meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Olha isso aqui, gente. Quem é Jerubaal? E de quem que Jotão está falando? Exatamente, Jerubaal é Gideão. Então Jotão está dizendo assim, ei, vocês estão loucos. Tá todo mundo doido da cabeça. Vocês esqueceram o que Gideão fez, o que o meu pai fez. Agora, ele veio, ele livrou a gente das mãos dos midianitas. E aí ele diz assim, porém vós hoje vos levantastes contra a casa do meu pai e mataste os seus filhos. 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é o vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma, meu Deus, gente, olha isso aqui. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Bé, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Jotão, então, larga essa bomba no meio daquele povo. O que ele faz? Ele gera nesse povo o quê? Responsabilidade. Ei, vocês estão tudo maluco? Todo mundo endoidou de vez. Vocês se esqueceram o que Gideão fez, o que o meu pai fez com vocês. E vocês estão desonrando a família do meu pai. Vocês viram o que esse doido desse Abimeleque fez? Matou todo mundo e agora vocês estão querendo fazer dele rei? Então é o seguinte, ele lança aqui, o que Jotão faz? O homem íntegro, perfeito, né? Irrepreensível, olha isso aqui, Yahvé né? Esse é o significado do nome de Jotão, né? E realmente é daquilo que ele fala. Então a gente vê aqui que ele lança o quê? Uma maldição. Ele fala assim, olha, é o seguinte, se verdadeiramente foi assim mesmo que aconteceu, se é a sua casa, então vocês fiquem bem felizes com Abimeleque. Podem ficar bem felizes no versículo 19. Agora, a partir do versículo 20, ele lança o quê? Uma maldição. Ele fala assim, agora tem uma coisa. Se não foi isso, se o que eu tô falando é verdade, então que saia fogo e consuma tudo. Que acabe com todos vocês. E a gente vai ver que essa maldição aqui, lançada por Jotão, ela acontece. Vamos guardar isso aqui, vamos reservar isso daqui. Então, o que Jotão faz? Ele larga a bomba e ele foge, ele vai se esconder, porque ele sabia que do jeito que se o Abimeleque matou os irmãos que não tinham feito nada contra ele, quanto mais Jotão, que acendeu aquela, né, jogou aquela bomba e saiu. Então ele foge. Versículo 22, havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, lembra que eu falei? Então ele é levantado rei ali, né, e ele governou por 3 anos. Suscitou 10, mas vejam bem, gente, nós não entramos aqui ainda na monarquia. O primeiro rei de Israel será Saul. Esse aqui foi aquele eleito, não por Deus. Nada disso aconteceu pela vontade de Deus.
né? Isso aqui aconteceu unicamente pelos homens, pelo coração dos homens, pela maquinação do mal de Abimeleque, tá? Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Olha só o que Deus faz. Aqui Deus é sensacional. Aqui ele começa então a agir depois de 3 anos. Olha só. Depois de 3 anos, Deus aqui entra em cena naquela situação. O que ele faz? Ele levanta um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que estavam tudo amiguinho até então, né? Eles estavam tudo amiguinho. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Então Siquém, o povo de Siquém se levanta contra Abimeleque. Fala assim, é verdade, eu acho que aquele menino lá, o tal do Jotão, tinha razão mesmo. A gente não quer mais saber desse negócio de Abimeleque, não. É um homem muito ruim, muito cruel, a gente não quer saber mais desse homem. Para que, olha lá, a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse. Agora Deus começa a agir com a sua justiça contra Abimeleque, o que ele tinha feito. 3 anos se passaram. Pra gente ver, né, que quem tem o relógio é Deus. Deus é quem sabe dos tempos, né? E o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão que os matara, e o sangue, né, de todos os seus irmãos, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Lembra? Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles os assaltava. E isso se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo e vidimaram as vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa do seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Ou seja, inimigo de inimigo, né? Disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque? E quem somos nós, de Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu oficial? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, mas nós, por que servimos a ele? Quem dera estivesse esse povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria, multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu em ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo, eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos viram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos em emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade, saindo contra ti Gaal com a sua gente. Procede com ele como puderes. Aí se levanta a batalha, inimigo contra inimigo. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantou das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul, eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse, as sombras dos montes vês por homens. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse, eis, ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho aos adivinhadores. Então lhe disse Zebul, onde está agora a tua boca com a qual dizias, quem é Abimeleque? Para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Agora, o que estava acontecendo, né? Eles estavam fazendo, a gente vê aqui que ele estava todo cheio de si, né? Falando assim, quem é esse Abimeleque? E agora que eles estavam vindo contra ele estava morrendo de medo. E ele falou assim, agora que você falou, né, Gaal, agora vai você, né? Falou para Gaal, agora vai você, Gaal. Você não estava aí todo cheio dizendo que quem é esse tal desse Abimeleque? Versículo 39. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém.
No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disso foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos. E os pôs em emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estavam romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade. Enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e semeou sal. O sal aqui, né, o semear sal, significa que aquela cidade, né, era uma forma de dizer que aquela cidade não seria mais reconstruída. Mas essa cidade ela foi reconstruída 150 anos aproximadamente depois disso daqui. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no templo de Euberite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado, estavam na torre de Siquém. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque, veja a crueldade de Abimeleque, gente. A crueldade de Abimeleque, estamos no versículo 48, né, do capítulo 9, já no finalzinho aqui. Abimeleque que tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e a levantou e pô-la no ombro e disse ao povo que com ele estava: o que me viste fazer, fazei-o também vós depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém. Olha a crueldade dele. De maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Versículo 50, e já estamos aqui no fim. Depois vamos fazer o nosso oba de hoje. Gente, tá difícil fazer esse oba de hoje, né? Olha lá. Versículo 50 diz assim: então se foi Abimeleque a Tebes. Então, olha, a gente vê aqui que Abimeleque, né, ele destruiu aquela torre de Siquém, né, matou todos ali. E agora, olha, ele vai para a cidade de Tebes para destruir também. Gente, terrível. Abimeleque, filho da concubina de Gideão. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre, subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Ele queria fazer com a torre de Tebes a mesma coisa que ele fez com a torre de Siquém. Ele queria incendiar e matar todo mundo ali. Olha lá, chegou à sua porta. Porém, certa mulher, versículo 53. Porém, certa mulher, não aparece o nome, não aparece nada, lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, que lhe quebrou o crânio. Então, Abimeleque, esse homem que se engrandecia tanto cheio de arrogância, de prepotência, se achava de orgulho, de vaidade, de grandiosidade, ele se achava o mais poderoso. Aquele que matou todo mundo com uma crueldade absurda, né? A gente vê que ele morre com uma mulher que solta uma pedra de aproximadamente 30 a 40 centímetros, que era a pedra do moinho, na cabeça dele. Era para um homem guerreiro e forte uma morte humilhante. Olha isso. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior ao moinho. Pensa na certeira dela, né? Igual minha mãe dizia, quando era pequena, ia pro pé de manga, e daí ela disse que ela deve estar até aí na live, ela jogava uma pedra para acertar nos cabinhos da manga para a manga descer. Então ela era muito certeira, tinha um alvo perfeito. Ela, né, pequena na sua adolescência, então desciam com os irmãos, muitos irmãos, 18 irmãos minha mãe tinha, e eles desciam para pegar a manga, jogava a pedra no cabinho, a manga descia. Gente, pensa. E essa mulher fez isso, ela lançou aquela pedra superior no moinho na cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio.
E uma coisa também interessante que nós vemos aqui é a forma que ele morreu. Como que ele morreu? Com uma pedra que foi lançada. Vocês lembram de alguma coisa? Como foi que ele matou os seus irmãos? Como foi que Abimeleque matou os seus irmãos? Não foi todos mortos também numa pedra? Olha isso aqui, gente. Aqui, ó. Eles foram mortos todos sobre uma pedra, lá no capítulo 9, no versículo 5. Então, a gente vê que o tipo de morte de Abimeleque, né? Versículo 54. Então, chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Você veja, o orgulho até no último suspiro dele, que ele falou: eu não quero morrer por morte de uma mulher. Mata você. Termina de me matar, né? Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Tá vendo? Lembra que eu falei sobre o líder, sobre o rei? Então, quando morria, o povo se desbaratinava, né? Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque, olha isso aqui, o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão. Lembra da maldição de Jotão que nós falamos? Filho de Jerubbaal. A maldição de Jotão, você pode escrever aí. Está lá no capítulo 9, versículo 20. Versículo 20, tá? Você acrescenta ali no texto. E assim nós finalizamos capítulo 8 e capítulo 9 de Juízes. Vamos para o nosso OBA de hoje, o nosso caderno de devocional de hoje, né? Como eu falo, às vezes eu recebo algumas mensagens sobre que a gente lê e é difícil fazer, né? Esse tempo que nós temos lendo a palavra e buscando essas respostas aqui do nosso caderninho, né? Esse nosso modelo de devocional que a gente está fazendo é muito maravilhoso, porque gera tempo em nós, gera uma consciência, gera uma reflexão, né? Porque não é ler a Bíblia e fechar a Bíblia e partir, não, gente, não, né? É realmente ler a Bíblia, meditar na palavra. Meditar e refletir, é ruminar. A palavra meditar, ela traz para nós o sentido de ruminar a palavra, tá? Então vamos lá para o nosso caderninho, eu fiz o meu aqui, né? E é sempre apenas sugestivo, né? Porque ele ele acaba sendo pessoal, mas às vezes a gente lê um texto desse, é como eu falei, nem toda a aplicação, né, vai ser uma palavra profética para a nossa vida, né? Vai ser muitas vezes uma exortação que nós precisamos, né? Então, a gente viu aí toda essa história. Eu coloquei a data, dia 2/4, leitura Juízes, capítulo 8 e 9, né? Isso é maravilhoso, porque estamos aí diante da palavra do Senhor, que é sensacional. Palavra, eu coloquei aqui estola sacerdotal, coloquei juiz, coloquei torre, tá? Coloquei essas palavras aqui. Gente, lembrando de vocês colocarem aqui, vou colocar uma foto do meu caderninho depois nos meus stories, lembrando sobre a nossa série, a próxima série que eu vou fazer, gente, que já tá assim demais. Gente, sério, vai ser demais. Eu quero saber se vocês preferem de manhã ou de noite, mas deixem escrito nos comentários desse vídeo aqui, tá bom? Dessa live aqui. Personagem, eu coloquei quem, gente? Gideão, Abimeleque e Jotão. Né? Coloquei esses 3 personagens no dia de hoje da nossa leitura, né? Gideão, Abimeleque e Jotão, tá bom? Versículo de hoje. Eu coloquei esse versículo aqui, ó, 8, olha só, gente, o 8, versículo 23, tá? Eu coloquei assim, ó. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor dominará. O Senhor dominará. Isso foi o que Gideão disse.
tá? Então, o versículo, eu coloquei esse versículo. E na aplicação, tá? E na aplicação eu escrevi assim, ó. A minha aplicação de hoje, com base a tudo que nós vimos hoje, tudo que nós estudamos, e esse versículo que eu trouxe aqui, né, que é aquilo que a gente tem que ter. Eu escrevi assim: infelizmente, a fala de Gideão não condizia com as suas atitudes. Por mais que dissesse que o Senhor governaria o povo, tratou de fabricar uma estola e receber a glória da vitória para si, gerando ainda mais idolatria e não estabelecendo em Israel a adoração ao único Deus. Após a sua morte, o caos na nação se estabelece novamente. Eu escrevi tudo isso. E a minha oração, tá? Então eu falei o quê? Eu trouxe um versículo, tá? Que me chamou a atenção, e de ver toda a vida de Gideão, né? Tudo que ele fez. E que muitas vezes, o que eu trouxe? A aplicação, o princípio para a minha vida. Que eu preciso saber, né? O que eu falo se condiz com a vida que eu tenho levado. A minha oração foi, então agora, a oração é o quê? A aplicação é o princípio que eu tiro, né? Um ensinamento que eu tiro da leitura feita. E a oração é o quê? É a resposta que eu dou ao Senhor com base naquilo que eu aprendi, tá? Então a oração é a minha resposta que eu dou ao Senhor em oração, aquilo que eu aprendi. Então eu coloquei assim, meu Senhor. Gente, isso aqui, né? Eu coloco aqui diante de vocês e realmente é o meu coração carnal inclinado para o mal, né? Que eu preciso trazer sempre a minha memória. O meu coração não é bom, gente. Não é bom. O nosso coração é terrível, tá? Então, e por quê? Porque se eu não tenho essa consciência, eu vou o quê? Afrouxar. E se eu vou afrouxar, eu sou facilmente alvo do inimigo para que ele venha e destrua a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ministério e tudo. O ministério do Senhor, né? Através da minha vida e tudo aquilo que o Senhor tem feito. Meu Senhor, que a minha fala e as minhas atitudes sejam resultados de um coração submetido à sua vontade, que busca te agradar com inteireza de coração e que se rende a todo instante ao único digno de toda honra e glória, Jesus. Ai, que lindo, gente. Mas é porque isso fala muito, né, gente? Porque nós falamos, né? Eu estou aqui falando, mas que sentido faria se eu não vivesse, não buscasse viver isso, né? Então, isso é muito, muito importante. A gente cumprir, né? Então, que as minhas falas e as minhas atitudes sejam resultado de um coração submetido à vontade de Deus, né? Que busca agradar a Deus com inteireza de coração e que se rende a todo instante ao único digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, minha gente? Então, olha, a nossa próxima live vai ser a nossa arte devocional, que vai ser no sábado, tá? Às 8 horas da manhã, bem cedinho, hein? Para as arteiras aqui, né? E deixem escrito aqui, então, próxima live, se de manhã ou de noite, tá? E a parte dessa live que te chamou a atenção. A gente vai compartilhar para a gente nos edificar mutuamente, tá bom? Vou deixar a foto lá do meu caderninho também. Deus abençoe, minha gente.